Incide ITCD na distribuição desproporcional de lucros ou dividendos? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCD, e hoje vou trazer para vocês o que me parece ser a visão mais acertada sobre esse assunto, que mais uma vez foi um dos problemas da semana, né? Aqui, quando a gente está, especialmente em 2025 ou a partir de 2025, cada semana é um problema diferente, na verdade, uma polêmica diferente. E aí fica um tiroteio de informações e os colegas querendo saber o que é, o que não é, tá? Antes de qualquer coisa, eu já te peço para curtir esse vídeo, se inscrever para mais vídeos técnicos e com uma opinião que, pelo menos, busca a razoabilidade e a honestidade intelectual, trazendo para você o raciocínio e você chega à sua própria conclusão a respeito do tema. Tá? Vamos lá, distribuição desproporcional de lucros ou dividendos. Nos últimos anos, podemos dizer assim, nós temos uma grande propagação de instrumentos e operações de planejamento patrimonial sucessório, e várias delas vão ser objeto de discussão justamente porque existem negócios jurídicos que são expressos, explícitos, e negócios jurídicos que são analisados a partir da presença dos seus elementos. E a distribuição desproporcional de lucros e dividendos entra exatamente nessa discussão. Nós temos algumas decisões sobre esse tema e eu trouxe a que foi objeto de discussão nessa semana que passou, justamente para dividir com você o que tanto foi mostrado por aí. E até em um grupo me marcaram para me manifestar sobre isso e eu confesso que eu acho isso um tanto pouco enfadonho, para ser bem sincero com vocês. Tá? A verificação da doação em uma distribuição desproporcional de lucros ou dividendos sem propósito negocial, ela, na minha concepção, ela é absolutamente óbvia. Ela é absolutamente óbvia. E eu não estou falando de tributação. Eu estou falando de direito civil. Porque quando estamos discutindo se há tributação pela doação ou não, nós estamos discutindo se essa doação aconteceu ou não. E como é que eu sei se essa doação aconteceu ou não? Eu sempre mostro isso aqui, quando a gente fala desse tema, esse livrinho aqui, e eu pergunto para vocês o seguinte: o autor desse livro, ele é tributarista ou ele é civilista? O autor desse livro, ele é civilista. Tá? Então, quando estamos falando sobre ocorrência ou não da doação, a gente não está falando de direito tributário, a gente está falando de direito civil. E quando estamos falando de direito civil, nós estamos falando de presença de um contrato de doação definido no Código Civil e pormenorizado, explicado, abordado por seus doutrinadores, certo? Então, quando temos qualquer negócio jurídico em qualquer ambiente, e aqui eu me refiro a áreas diferentes do direito, no caso da distribuição desproporcional de lucros ou dividendos, nós estamos falando do âmbito societário, o que eu preciso verificar? Os elementos da doação. Mas isso não é o fiscal que fala que... não é o fiscal que criou esses elementos. Código Civil e estudiosos do Código Civil, certo? Então, agora eu vou dar uma opinião aqui, tá? Muito mais útil do que a gente tentar lutar contra algo que a gente não gosta, algo que a gente não queria que fosse daquela forma, muito mais útil é a gente estudar com honestidade e entender por que aquelas decisões estão acontecendo nesse sentido. Muito mais, sem dúvida, porque aí a gente entende de fato o que está acontecendo, a gente entende se nós fazemos parte de uma minoria perseguida pelas instituições por meio de uma decisão específica e passamos a entender o que está acontecendo. Tá? Então, os tribunais estão, nesse aspecto, na minha concepção, fazendo o que é esperado, que é uma análise estritamente jurídica. Por que eu digo de análise estritamente jurídica? Temos no nosso país decisões políticas? Me parece que sim, minha opinião como cidadão, tá? Eu acho que existem decisões com carga política, acredito eu que sim.
E essa não me parece uma decisão nesse sentido. Tá? Tanto que quando você olha as doações, as decisões referentes a doações ocorridas, melhor dizendo, em ambiente societário, qual é a base dessas decisões? A verificação dos elementos da doação. Tá? E aqui eu já faço uma ressalva antes de eu dividir com vocês um pedacinho aqui da decisão, que é o seguinte. Analisem de forma honesta a presença dos nossos 4 elementos da doação. A gente pode ter 4 ou 5, enfim, a gente tem alguma variação de acordo com o doutrinador. Certo? Mas estaremos falando de uma transferência patrimonial de qualquer valor. Não é a doação ser gigantesca que diz que é doação. A doação de R$1 é uma doação. Ela pode não ter impacto prático para fins de declaração, para fins de fiscalização, mas ela é uma doação. Tá? Então, transferência patrimonial, animus donandi, aceitação sob uma de suas formas, tácita, expressa ou presumida, e obediência à formalidade aplicável para o objeto em questão. Tá? Analise isso com frieza e com honestidade, que aí você vai ver se o que tem diante da sua presença é uma doação. Porque às vezes, em palestras, o colega chega e pergunta assim: Jonatas, mas se eu colocar o filho e remunerar assim assado? Qual é a intenção? A intenção é doar? Então eu estou diante de uma doação. O fisco pode eventualmente não ver. Eu posso inventar um esquema X que o fisco nunca descubra. Mas vamos raciocinar os elementos da doação. Transferência patrimonial, intenção de doar, aceitação e formalidade imposta. Doação. Tá? Então, o colega Pablo Arruda, né, ele usa uma frase que eu acho bem interessante, que é: nós precisamos jogar o jogo, mas não podemos acreditar na própria loucura. Que é: não, meu cliente assumiu o risco e vai fazer tal coisa. Não vou dar exemplos aqui porque eu não quero ser entendido como estimulador de determinadas condutas. E o advogado vai promover aquilo ali em atendimento ao seu cliente, por exemplo. Agora, acreditar que aquilo não é uma doação é uma outra situação. Tá? Então, raciocine os elementos de forma honesta. E no ambiente societário, em que você tem a ocorrência de um planejamento patrimonial sucessório, muitos desenhos são feitos para que aconteça a transmissão da riqueza de uma geração para outra. Certo? O desenho ele é feito para isso. E se essa transmissão acontecer de forma gratuita, o que acontece muitas vezes, vai estar sujeito à tributação. Tá? Então, o que diz que a doação acontece não é o fiscal querer que ela aconteça, não é o advogado não querer que ela aconteça, não é nenhum fator que não a presença dos 4 elementos da doação naquele meu ambiente. Certo? Claro, eu posso ter mudanças para lá e para cá, mas sempre eu vou chegar na necessária verificação dos 4 elementos, ou não, né, ou ausência de um desses elementos, para que eu chegue à conclusão de que houve ou não uma doação. Agora eu vou dividir com vocês aqui um pedacinho da jurisprudência, tá? Então, apelação, mandado de segurança, ITCMD. Deixa eu mostrar aqui para vocês terem contato com o número, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês dão pause para poder localizar. Destaco que eu tive contato com essa jurisprudência por meio até de grupos de WhatsApp, tá? Nem precisei nem ir atrás. Impossibilidade de afastamento da tributação referente à doação. Aí, o que é que eu quero trazer aqui? Quero destacar essa parte aqui, ó. A doação difere da distribuição desproporcional de lucros lícita em razão da liberalidade espontânea estar presente na primeira situação e o propósito negocial na segunda.
Pronto, resumiu. Ausente, no caso, a razão negocial e presente a liberalidade espontânea. Assim considerado o ônibus donante, de modo que a transferência do patrimônio da sociedade para os sócios, não administradores à época, ainda que com aparência de distribuição desproporcional de lucros, caracteriza-se como doação. Certo? Então, se eu não tenho uma razão negocial expressa para aquilo ali, eu tenho muito provavelmente a presença do ônibus donante. Digo muito provavelmente porque são tantos exemplos, né, que a gente pode ter algum outro motivo, né? Um erro. Não, um erro não vai ter ônibus donante. Mas a regra vai ser essa. Então, não tem uma razão negocial. O ônibus donante, ele começa a colocar a cabecinha assim, olhar assim. Tá? E aqui uma consideração muito importante também para os colegas que trabalham nessa área, que é o seguinte. Não basta algo estar ocorrendo. Eu preciso ter a formalização disso. Aqui, se vocês pegarem essa jurisprudência para olhar com mais profundidade, vocês vão perceber que existe uma discussão a respeito dessas pessoas terem realizado determinados trabalhos para receber uma quantia. Tá? Mas onde é que está? Como isso foi formalizado? Quando formalizado? Onde isso está registrado? Então, em operações de planejamento patrimonial e sucessório, que vão ser a realidade, né? Já são a realidade no país e teremos certamente muitas discussões a respeito do tema nos próximos anos, é muito interessante que o profissional ele tome esse cuidado e ele oriente seus clientes, oriente ali os profissionais a ele relacionados, contador, né, por exemplo, a realizarem esses registros, essas formalizações, melhor dizendo, para que em uma eventual fiscalização posterior seja possível não apenas alegar, mas comprovar o alegado. Eu sempre aconselho meus alunos que uma argumentação que traz só alegação, ela é sempre um movimento frágil. Eu preciso alegar, comprovar e, se for o caso, propor novos valores, se assim for a situação objeto da fiscalização. Certo? Se você chegou até aqui, eu te ajudei de alguma maneira, eu peço que clique no joinha aqui no YouTube é bem importante, se inscreva no canal para receber outros vídeos dessa natureza e meu objetivo principal com esse vídeo é trazer a você o que me parece ser um raciocínio técnico para que daí você tire a sua conclusão e concordar comigo. Realmente não é o meu objetivo nem nesse vídeo, nem nenhum vídeo que eu faço, nem uma aula que eu dou, certo? O meu objetivo é sempre repartir o raciocínio, repartir as bases para que você possa tirar suas conclusões e isso possa eventualmente colaborar com a sua atuação profissional. Se você não me segue no Instagram, te convido para me seguir lá também, meu canal principal, jonatas.albino_ no final. Um abraço e até a próxima.